Irmãos, prestem atenção neste absurdo. Ele disse que esse diácono ele pode fazer tudo na igreja, pode inclusive continuar com o título, e todo mundo considerando ele como diácono. Mas ele não é mais diácono. As mãos dele não estão limpas. Na verdade, Daniel ele está querendo mostrar que ele é espiritual e que talvez algumas outras pessoas, como a Roseli falou, são carnais. Ele está traçando uma linha para você olhar para ele, considerar ele um homem muito espiritual e olhar para os outros e dizer, esses outros aqui são carnais. Então, se eu tiver que escolher, de repente, num racha aqui, eu vou seguir quem? Então, ele está traçando construindo na mente das pessoas ali que daqui para frente, não sei como é que vai ser, mas se você tiver que optar entre o Ló e o Abraão, fica com o Abraão, viu? Porque o Abraão, sim, ele é espiritual. O Abraão é aquele que tem um altar, né? Aquele que oferece sacrifício, né? É amigo de Deus. Então fica com o Abraão, viu? Então, meus irmãos, não tenham dúvida. Se vocês perceberem que a coisa está rachando, olha só, hein? Fica com Abraão. Abraão Moreira. Questionar é liberdade, a serviço da verdade. Não se deixe enganar pela falsa santidade. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Maranata Anátema. Estamos mais uma vez reunidos, eu, Solon Pereira e Roseli Pereira, hoje para continuar o vídeo que nós começamos, onde estávamos comentando a reunião de pastores, ungidos, diáconos e obreiros, que foi realizada provavelmente agora no mês de agosto, no Manaim de Cariacica, e nós estamos comentando a mensagem do pastor Daniel Moreira com o título de O Homem Espiritual. Como nós havíamos falado no vídeo anterior, Daniel ele vai falar sobre o homem espiritual e vai se apresentar como um modelo de homem espiritual. Mas acompanhe aí, nós vamos continuar então o nosso exame. Seja bem-vinda, Roseli. A paz do Senhor, irmãos. Realmente, olha, Daniel Moreira foi o homem mais espiritual que eu já vi na Maranata. E essa mensagem dele é de uma espiritualidade tão grande, principalmente quando eu lembro daquele vídeo, como nós já comentamos no primeiro vídeo também, do vídeo do Daniel Moreira ali com seu companheiro de viagem. Olha, quando eu me recordo desse vídeo, eu fico assim comovida com essa mensagem de Daniel Moreira se colocando como um homem espiritual. O pastor e médico Amadeu Lopes faz as imagens e afirma que está num hotel em Boston, nos Estados Unidos. Ele grava os colegas arrumando as malas com produtos eletrônicos. As imagens mostram várias caixas já vazias de máquinas fotográficas, CDs para carros, equipamentos de informática e filmadoras. Esses aqui são os objetos resultados da compra do pastor Moreira, esse nosso amigo de sempre. Essa fita jamais será passada em outro lugar que não seja a minha residência e a residência de Daniel, porque senão eu perco meu amigo de viagem. Tudo isso é encomenda. Amém, Roseli. Como nós já falamos também no vídeo anterior, mas eu vou ter que repetir aqui, porque pode ser que alguém não interprete bem, mas, de fato, esta foi uma publicação, isso saiu nos jornais, estava, então, Daniel Moreira sendo gravado pelo pastor Amadeu Loureiro Lopes em um hotel em Boston, e eles estavam ali com várias compras e tudo, então um vídeo que circulou, e como eu já falei, vou ter que repetir neste vídeo, porque se você não assistiu o outro, de repente você pode até interpretar mal, mas nós entendemos que caberia sim uma explicação qualquer. Não, as compras foram feitas, estavam dentro da cota permitida, estávamos lá numa missão, eu fui com as minhas próprias custas, ou não, ou a igreja pagou e tal, estávamos lá, fizemos as nossas compras, não teria nada de ilegal nem ilícito nisso. Eu acho que seria razoável, até porque como isso ficou circulando, a imagem, né, deste momento que eles viveram ali, né, não custava nada um homem espiritual, como o Daniel se apresenta,
trazer a explicação para as pessoas e dizer o seguinte: olha, o que foi feito não tinha nada de ilegal, mas se alguém se sentiu, vamos dizer assim, aviltado, né, por aquelas imagens, né, como ele falou, ele pediu perdão para uma pessoa que o julgou indevidamente, falou mal dele. Então, por que não poderia fazer isso? Então, em relação a toda a sociedade, as pessoas que assistiram isso, seria uma atitude interessante para um homem espiritual, né? Então, ninguém está dizendo aqui que ele fez alguma coisa ilícita, mas por que não explicar? Por que não dar uma explicação? Não importa o que Deus pensa sobre mim, não. Você tem que ter um bom testemunho, você que é um líder religioso, tem que ter um bom testemunho em relação aos de fora. E um excelente testemunho é uma pessoa se arrepender, pedir perdão ou explicar as coisas. Então, eu não vejo nenhum problema nisso, né? Mas vamos lá, vamos continuar examinando a mensagem de Daniel Moreira. Vejam só, ele usa então a passagem em que Abraão se separa do seu sobrinho Ló e diz para Ló: olha, você pode escolher para onde você quiser ir. Se você for para um lado, eu vou para o outro. E assim nós acabamos com aquela desavença que estava tendo entre os empregados de Ló e os empregados de Abraão. Então, Daniel Moreira usa esse texto, distorcendo o texto e colocando no texto o que não está no texto, as suas impressões e as suas conclusões a respeito de uma coisa totalmente indevida, né? Mesmo como a Roseli falou no outro vídeo, mesmo que Ló não fosse uma pessoa que tivesse os mesmos princípios de Abraão, mas nós não podemos ficar supondo nada onde a Bíblia não falou nada, né? É melhor a gente calar onde a Bíblia calou. É o que eu penso. A Bíblia não falou nada a esse respeito, por que eu vou então aqui fazer um julgamento sobre o que Deus não falou? Mas vejam só, vamos aqui, aos pouquinhos. Então ele fala sobre essa escolha de Ló e traz algumas insinuações. Ele diz assim, ó: levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Quando se entra em Zoar, então, Ló, ganancioso, veja bem, então ele já disse que Ló é ganancioso. A Bíblia não diz que Ló era ganancioso, tá bom? Então isso aí é uma inserção de Daniel na Bíblia. Cresceu o olho, como diz o mineiro, escolheu para si toda a campina do Jordão. Ló escolheu, não foi Deus que escolheu, não. Quando Deus escolhe, a bênção perpetua, mas essa terra que ele escolheu, aqui ele perdeu. Então, a observação que eu queria fazer aqui, meus irmãos, é o seguinte: primeiro, a Bíblia não diz isso que o Daniel está falando. Isso são insinuações, são presunções, são inserções de Daniel. O que Ló fez de errado? Abraão, o amigo de Deus, disse para ele: olha, Ló, pode escolher qual é o lugar que você quer ir, que eu vou para o lado contrário. Qual foi o erro de Ló aqui neste caso? Vamos examinar este caso. Eu não estou avaliando toda a conduta de Ló nas outras passagens. Nas outras passagens a gente avalia o que Deus falou. Agora, nesta aqui, Deus não falou que Ló foi ganancioso. Deus falou o seguinte, que Ló, ele era um criador de rebanhos, não é? Era um criador de rebanhos, e ele olhou, então, avistou a campina ali, aquele vale do Jordão, e estava bem irrigado, e falou assim: bom, gado precisa de quê? De água. Então, aquela região, ela é favorável à continuidade do meu negócio como criador de ovelhas, o rebanho dele. O que Ló fez de errado? Por que eu vou presumir uma maldade onde Deus não fez nenhum tipo de insinuação? Ló não fez nada de errado, meus irmãos. Abraão mandou ele escolher. Abraão deu essa bola. Pode escolher, Ló. Entenderam? Quer ver? Olha só o que diz o texto aqui. Não há desavença entre mim e você, entre seus pastores e tal. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Foi a proposta de Abraão. Ou Abraão, então, estava na carne quando fez essa proposta. E olha só o que diz aqui no verso 10 ao 11 do capítulo 13. Então, olhou Ló e viu o vale do Jordão todo bem irrigado até Zoar. Não é verdade? Ló escolheu o vale do Jordão. Por que Ló escolheu o vale do Jordão?
Porque era um local irrigado, favorável à criação do rebanho. Só isso. Qual é a maldade? Por que você está colocando, Daniel, maldade onde Deus não colocou maldade? É por quê? É porque você precisa para poder trazer o seu ensinamento. Irmãos, essas alegorias, elas são perigosas, porque em vez da pessoa usar a palavra de Jesus, traz um ensinamento em cima da palavra de Jesus. Não. Aí ele fica usando uma passagem, vai falar o que Deus não falou, ele vai falar o que ele quiser. Entenderam? Ora, se Ló errou em algum momento e ficou registrado, aí nós vemos aqui, então, teve um erro, Ló errou. Olha, a descendência de Ló foi essa, não seguiu ao Senhor, e fez isso, fez aquilo, tal, teve lá, né, gerou uma descendência das suas próprias filhas, qualquer coisa assim, mas você tem que ficar com o texto, irmãos. A Igreja Maranata, ela ensina isso para as pessoas, a ficarem tirando do texto o que não está no texto, mas acontece que quem faz isso usa a Bíblia e fala o que quiser. Na verdade, ele está aqui trazendo os ensinamentos, né? Olha só para complementar aqui, Roseli, vou até avançar mais um pouquinho aqui. Então, ele fez uma insinuação sobre Ló, uma maldade que não está registrada na Bíblia, uma coisa absolutamente normal. Abraão disse para ele escolher, ele escolheu, né? Aí ele continua aqui. Então Ló escolheu para si toda a campanha. Ele falou que ele não consultou a Deus. Ora, meu Deus do céu, o próprio Abraão falou para ele escolher, né? Aí, mas vamos ler aqui, ó. Habitou Abraão na terra de Canaã, a terra que Deus tinha prometido, blá, blá, blá. E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou um altar ao Senhor. Ló escolheu a terra que ele achou melhor, óbvio, né? Abraão mandou escolher. Armou suas tendas, mas não edificou nenhum altar. Ló tinha tendas, mas não tinha altar. Irmãos, veja só como a pessoa fica mudando a Bíblia, colocando coisas que não estão na Bíblia. Então, vejam bem, nós temos aqui uma história que vai ser centrada, principalmente, o protagonismo é de Abraão. O protagonismo dessa história bíblica, inclusive até chegar em Jesus, é exatamente a partir de Abraão e a sua descendência. Então, o que acontece? Num determinado momento, Ló está com Abraão, então é importante que a palavra registre o que está dentro do convívio da passagem que interessa a Abraão. A partir do momento em que Ló se separa de Abraão, a Bíblia continua centrada e seguindo ali Abraão. Ló não faz mais parte dessa história. Ló se apartou. Então, Ló não edificou um altar. Ora, por que é que a Bíblia ia ficar dando detalhes da vida de Ló se o que interessava para esse contexto e essa história era a vida de Abraão? Interessa o que Abraão fez um altar, Abraão fez isso, Abraão fez aquilo, e segue lá a história de Abraão. Ah, mas o Ló não fez. Quem foi que disse que Ló não fez altar? A Bíblia diz que Ló não fez altar? Onde é que diz que Ló não fez altar? Não, Ló não, simplesmente, olha, saiu aqui da história, aqui, vamos continuar com Abraão. E aí a pessoa fica aí fazendo insinuação, mas Abraão fez um altar, Abraão é protagonista. E aí você pega e fica trazendo coisas que a Bíblia não ensinou. Irmãos, eu lamento muito, mas as pessoas ficam usando muito mal a Bíblia. E se apresentam com pessoas espirituais. O que você acha, Roseli? Será que eu estou exagerando? Será que eu estou errado? Realmente a Bíblia tinha que tratar era da vida de Ló e não da de Abraão? O que você acha? Eu não sei se ele está dando a entender que quem escolheu lá a igreja dele não tem altar, não é um homem espiritual como ele, né? Eu não sei se é isso que ele quis dizer, né? Mas literalmente a impressão que a gente tem era que Ló, ele não sacrificava, né? Pelo menos não menciona nenhum sacrifício. Já Abraão é mencionado que ele sacrificava. Tem até uma passagem que Abraão está sacrificando e vem lá um urubu e tenta comer ali e tal, alguma coisa, umas aves do céu, uma coisa assim, não lembro bem a passagem. Então, realmente, aquilo que você falou é isso mesmo, o protagonista é Abraão, né? O Ló teve essa vantagem sobre Abraão por Abraão, ele que era o mais velho, e de acordo com a cultura judaica, até hoje é assim, os anciãos, as pessoas mais velhas são muito valorizadas, né? Até hoje é assim,
né? Não só naquela época, né? Então, quem tinha que escolher primeiro realmente era Abraão, mas ele deixou essa oportunidade para Ló escolher, né? Abraão, ele quis, né, deu a entender que, olha, o que sobrar para mim, Deus vai me abençoar. E acho que é aí que entra o homem espiritual. O que sobrou para mim foi isso aqui? Ah, então não tem problema, para onde eu for, se eu for para a direita, se eu for para a esquerda, se eu for para Minas Gerais, para governador Valadares, ou não sei, Espírito Santo, não sei qual região que ele está, eu não sei. Se você souber, nos ajude aí, né, nos informe aqui, eu não sei qual a designação, para que área que o Daniel Moreira foi, né? Mas eu acho que ele quis dizer assim, olha, ficaram lá com a minha igreja, não tem problema não, tá, mas aquele ali quem ficou com a minha igreja não tem altar na sua vida, né? Mas eu tenho um altar, eu sacrifico a Deus, né? Eu ofereço o sacrifício a Deus, né? Eu estou sempre doando a minha vida a Deus, né? E para onde eu for, Deus vai me abençoar. Se eu for para a direita, para a esquerda, para que região que eu for aqui do Brasil, eu sei que Deus vai me abençoar, porque afinal eu sou um homem espiritual. Na verdade, a gente percebe isso mesmo, Roseli. Parece que ele, o tempo todo, ele está dizendo, no final ele vai querer mostrar que ele é esse homem espiritual, né? Inclusive, vai deixar claro aqui, pelo que ele vai se referindo, que as outras pessoas não são. Por exemplo, como Gedeuti, então seria um homem carnal, segundo aquilo que ele vai pontuando como o que é ser espiritual, ele vai colocando o Gedeuti na caixa do homem carnal. Ele próprio faz isso. Mas vamos avançar que nós vamos perceber isso. Mas vejam só, aqui ele vai falar de talentos e virtudes. Olha só que coisa interessante. Ele fala o seguinte, meus queridos, vamos adiantar aqui um pouquinho. Deus chamou Ló de justo. Olha, Deus chamou Ló de justo. Chamou, porque era uma virtude humana. Mas Ló não era espiritual, mas ele tinha qualidades. As pessoas têm qualidades, virtudes que Deus dá. Deus quer usar as virtudes, as qualidades que ele te deu para a glória dele. Agora, Abraão, Deus chamou de amigo. Qual você prefere? Então, olha só, eu não vou nem culpar o Daniel, né, mas eu sei que as pessoas têm muita dificuldade de entender virtudes, especialmente na Maranata. Ele confunde virtude com talento aqui, não é verdade? O talento é uma coisa inata, né, como ele disse assim, não, olha só, Deus chamou Ló de justo, porque as pessoas têm virtudes, como se isso fosse assim, uma coisa que estava em Ló. Preste atenção, meus irmãos. Por exemplo, você tem uma habilidade musical, seu ouvido percebe notas, você tem uma habilidade manual, você consegue desenvolver bem ali as notas do instrumento, então você é um artífice, então você tem uma habilidade que é um talento, que você nasceu com ele. Então, o ouvido próprio para a música, o ouvido afinado, isso é um talento, isso vem, você nasce com isso, Deus te dá isso no nascimento. Agora, tem as virtudes relacionadas ao caráter do homem são decisões que vêm daquilo que ele aprende, dos exemplos que ele tem. Então, isso forja muitas vezes o nosso caráter, aquilo que nos ensinam dentro de casa, aquilo que nos ensinam muitas vezes na escola, aquilo que a vida nos ensina, vai forjando o nosso caráter. O exemplo que nós temos dos nossos pais, das pessoas as quais nós respeitamos e convivemos com elas, isso vai forjando o nosso caráter, e boa parte disso é feito ainda na nossa infância, né? Da infância ali até a adolescência. Então, essas virtudes, por exemplo, como a justiça, é uma decisão, não é uma qualidade que Deus te deu, é uma decisão. Você quer fazer o que é certo, segundo a lei de Deus, segundo a lei dos homens, é uma decisão que você toma de andar segundo as normas. Isto é justo. Isto não é uma qualidade que Deus te deu, né? Deus te deu a oportunidade de conviver com pessoas que te deram uma boa instrução. Jesus, ele nos dá uma boa instrução com seus ensinamentos e nos dá bons exemplos que nós podemos seguir.
Na carta de Gálatas fala sobre o fruto do Espírito, as obras da carne. Então, nós decidimos. Então, quando Daniel diz assim, as pessoas têm qualidades, virtudes que Deus dá, ele está confundindo virtude com talentos, com dons naturais, tá certo? Mas é porque ele ficou numa coisa assim, numa situação difícil. Porque o próprio Deus diz que Ló era justo, aí, mas só que ele quer detonar o Ló. Aí ele vai dizer, não, mas Deus chamou ele de justo, mas chamou Abraão de amigo. Ora, e os outros que Deus não chamou de amigos e que foram importantíssimos nas histórias bíblicas? Então, você vai detonar também, Daniel? Você vai detonar Isaías? Deus chamou Isaías de amigo? Deus chamou Jeremias de amigo? Algum outro profeta Deus chamou de amigo? Então, a Débora, Deus chamou de amiga, minha amiga Débora, não é? Então, quer dizer, irmãos, eles usam muito mal a Bíblia. Usam a Bíblia para ficar distorcendo e falando o que eles querem. Na verdade, Daniel ele está querendo mostrar que ele é espiritual e que talvez algumas outras pessoas, como a Roseli falou, são carnais. Ele está traçando uma linha para você olhar para ele, considerar ele um homem muito espiritual e olhar para os outros e dizer, esses outros aqui são carnais. Então, se eu tiver que escolher, de repente, num racha aqui, eu vou seguir quem? Eu vou ir com o Abraão, não é? Que é o homem espiritual, que é amigo de Deus, que é esse homem que fica a tarde inteira orando para entregar uma mensagem, que faz jejum de 40 dias, que é muito espiritual, ou eu vou atrás daquele outro lá que é carnal, que fica roubando a igreja dos outros, que quer pregar, que quer tomar o lugar dos outros, e tal. Vai chegar uma hora, irmãos, que de repente as pessoas vão ter que escolher, não é? Vai chegar uma hora que as pessoas... Porque as coisas estão caminhando muito mal, nós temos um cavalo de Troia aí dentro da Maranata. Então vai chegar uma hora que talvez as pessoas vão ter que escolher. E aí, você vai seguir quem? Você vai com Ló ou você vai com Abraão? Você vai com Daniel Moreira ou você vai com a turma do Gedeuti, né? Ou os que vierem depois de Gedeuti aí? Né? Por exemplo, talvez aí como Amadeu Loureiro. Os dois eram amigos, estavam juntos, mas de repente eles vão ter que se separar, já estão se separando. Não é? Então... Irmãos, esse negócio de ficar usando essa história de Ló, atravessada desse jeito, você desconfie, tem coisas por trás dessa mensagem aí. O que você acha, Roseli? Será que eu estou viajando aqui? Não, é isso mesmo, ele está construindo essa ideia. Aqui, o Abraão sou eu, que sou bem espiritual, que não tive nem oportunidade de escolher nada, né? O que sobrou para mim, mas... Eu vou me dar bem assim mesmo, porque não importa o que falam de mim, eu cheguei aqui, desse tal lugar aqui, eu não sei que lugar que é que ele chegou, e estão dizendo isso, aquilo, mas não tem problema, não estou incomodado com isso, aí ele mesmo falou, o que importa é o que Deus pensa de mim. Então ele tem sim uma alta, como é que se fala? Uma alta imagem dele mesmo perante Deus, muito alta. Ele tem uma imagem dele, ele traçou essa imagem, né, muito favorecida diante de Deus. Então ele quer passar isso para você, né, que ele é o homem espiritual, que ele sim, logo no início ele falou, né, de bons esposos, bons avós, então ele deve ser tudo isso, né? Então ele está traçando construindo na mente das pessoas ali, que daqui para frente, não sei como é que vai ser, mas se você tiver que optar entre o Ló e o Abraão, fica com o Abraão, viu? Porque o Abraão, sim, ele é espiritual, o Abraão é aquele que tem um altar, né? Aquele que oferece sacrifício, né? É amigo de Deus, então fica com o Abraão, viu? Olha, não fica com o Ló, não, aquele Ló, você viu onde é que ele foi parar? Foi parar lá em Sodoma e Gomorra. Né? Depois ainda foi preso, o Abraão foi lá socorrer ele e tal, depois tem boa história aí mais para frente, né? Que ele não entrou nisso. Mas é isso mesmo, né? Então, fica com o Abraão, viu? Fica com o Daniel Moreira, que Daniel Moreira é o cara, viu? É o homem espiritual aí da Maranata, viu? Pois é, Roseli. A impressão que eu tenho, posso estar enganado, mas é que essa história de falar aqui de uma divisão em dois grupos,
que está tendo contendas e rixas, ele vem construindo isso dele. Quem não assistiu o vídeo passado, é bom assistir. Ele vem construindo esse negócio de rixas, de pastores com rixa, tal. Até parece que está apontando para uma divisão, tá certo? Falando para as pessoas sobre uma escolha que talvez elas tenham que fazer. Está mostrando aqueles que são espirituais e aqueles que são carnais. Falou que ele não foi bem recebido aí nesse local, que tem gente que não está aceitando bem e tal. Então ele vem construindo essa ideia de trazer esse texto aqui para poder fazer uma divisão entre grupos de pessoas, olha só. E aí ele vai, então, pontuar um pouquinho mais os carnais. E quando ele faz isso, parece que ele aponta para as atitudes de gedeutigueiros. Olha só, que coisa interessante. O homem espiritual toma a iniciativa para resolver problemas e conflitos. Gedeuti é uma pessoa que está resolvendo problemas e conflitos ou está criando conflitos o tempo todo, lá na escola bíblica, lá, atacando os pastores, dizendo que vai afastar, ameaçando, dizendo que é para substituir essa semana, mudando coordenadores. O Gedeuti é um pacificador, é uma pessoa que resolve conflitos, uma pessoa que vai lá, dá uma ordem, manda cortar, rolar cabeças, e aí? Então vejam que parece que ele está apontando para Gedeuti dizendo, é um homem carnal. E as pessoas que ficarem com ele também são. Olha só, o homem espiritual toma iniciativa para resolver problemas e conflitos. Sabe o porquê? Porque o homem espiritual é pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ele parece que ele não entendeu essa passagem, mas está usando ela aqui neste sentido que ele quer dar. Então ele diz, meu companheiro, você é pacificador ou você é criador de caso? Espiritual não é ganancioso. E a Bíblia diz que aquele que milita não se embaraça com os negócios desta vida. Tem muita gente embaraçada com os negócios desta vida, cheio de rixa, rivalidade, contenda, intriga, fofocas, tudo com relação às coisas desta vida. Não é nada com relação ao céu. E é verdade, né? Eu recebi até... sim, eu comento já daqui a pouco o que está acontecendo na igreja lá de Praia da Costa, que eles distribuíram um contador de pessoas para ficar escondidinho, para a pessoa ficar contando quantas pessoas tem presentes. Olha só, hein? Mas eu já conto isso para vocês. O espiritual coloca a paz, a comunhão uns com os outros, acima das vontades pessoais e particulares. Isso não é o perfil de Gedeuti, definitivamente, né? Quem manda processar pessoas não está querendo paz, não. Está querendo realmente guerra. E ele continua, isso é fácil de falar, viu, meus irmãos? É difícil de viver, hein? Ainda mais no mundo ególatra de hoje. O mundo que vivemos é o mundo ególatra, onde o ego é o seu Deus. Olha, me parece que ele está apontando para o chefe, hein? E ele continua, rivalidades, discussões entre parentes e irmãos danificam a boa vontade, a confiança e a paz, tornam-nos egoístas ao invés de sermos mais amáveis uns aos outros. E a palavra ensina a amar o próximo. Então veja que essa descrição de Daniel, ela descreve tudo aquilo que Gedeuti não é. Gedeuti não é amável, né? Não trata bem as pessoas. Gedeuti é truculento com as pessoas quando ele diz, olha a rolha, e sai essa rolha da frente. Isso aí pra gente é uma indelicadeza sem tamanho. Onde ele diz, ela fica e ele vem. Então, tem umas coisas, né? Chamando a criança de, eu não me lembro, cabeça de escapole, falando nas EBDs lá, maltratou uma mulher que deu uma sugestão, descascou em cima dessa mulher, totalmente indelicado, ou seja, não parece em nada essa pessoa amável que o Daniel Moreira diz que é o homem espiritual. Agora, o Daniel Moreira parece ser uma pessoa muito amável, não parece, Roseli? Parece ser uma pessoa muito amável, o diácono aqui, olha só como ele já vai ganhando o coração. Olha os diáconos, meu diácono não vai ser meu empregado. Olha só que coisa, hein? Vai pescando aí essas deixas dele. Então, lá o outro é empregado. Quem tá trabalhando lá pro chefe lá é tudo empregado. Fica lá chefe.
Aqui não, aqui comigo não, vai ser diferente. Você é meu companheiro. Ah, diácono é meu companheiro. Ele disse isso. Não é meu empregado. Ganhando o coração do diácono, porque se tiver uma divisão, onde é que esse diácono vai querer ficar? Com o outro lá que trata ele como empregado ou com esse aí que trata ele como companheiro? Não é? Então, olha, ele falando aqui, ele mesmo falou aqui, né, como eu falei, né, do ególatra, que fica, né, querendo números e números e números, né, é ganancioso. Isso é coisa para esta vida, meus irmãos. Olha só o que aconteceu. Eu recebi uma mensagem, eu até não peguei meu celular, podia até ler para vocês aqui, mas eu não sei nem onde foi que eu deixei o celular. Ela me mandou, inclusive, a foto do aparelhinho contador de pessoas. Eles compraram um contador que você pode colocar no bolso do paletó e você só vai apertando o botãozinho. Cada vez que você vai passando por uma pessoa, você aperta um botãozinho e ele vai contando o número de pessoas. E a pessoa que me mandou a foto me mandou um contadorzinho que foi colocado atrás de um hidrante. Numa dessas igrejas aí, ó, você vai ficar contando o número de pessoas. Aí eu digo, você está preocupado com as coisas de Deus, as coisas espirituais ou com as coisas terrenas? Para poder mostrar número para Gedeuti, número de presentes. Irmãos, vocês estão sendo controlados dentro dessa seita sem perceber. Eles estão controlando você. Participou, não participou, mandou link, não mandou link, mandou respostinha, não mandou respostinha, estava presente, não estava presente, ensaiou, foi embora e voltou para cá. Irmãos, são controladores da sua vida. A irmã usou a calça comprida, o irmão foi de bermuda na praia, estava passeando no calçadão. Irmãos, que isso? Olha só, eu diria aqui para vocês aqui, me parece que o Daniel Moreira está preparando um terreno aí para o futuro. O que você acha, Rô? De fato, ele está preparando o terreno, sim. Né? Não sei se vai ter uma divisão. Acho muito difícil o Daniel Moreira deixar a seita Maranata. Acho muito difícil. Eu não sei qual é a função do Daniel Moreira na sociedade, digamos assim, qual é a profissão dele, eu não sei. Não tenho ideia do que ele trabalha, qual é a profissão, do que ele faz, né? Se ele ganha pela Maranata ou não ganha. Eu também não sei direito essa história, mas eu acho bem difícil ele sair da Maranata, né? Como eu já falei, ele alcançou, tem um status muito grande ali dentro, mas parece que o negócio tá degringolando ali para o lado dele. Parece que ele não está ficando muito bem na fita aí dentro da Maranata, que nem já falei no primeiro vídeo. Eu não vejo ele dando aula nos Manaíns, mas eu não vejo, né? Não sei se você tem visto, né? Eu não vejo ele nessas lives aí que junta Amadeu, junta o Marcelo, eu vejo o Luiz Eugênio, a gente vê muito também, né? Aqueles do Conselho Presbiteral, parece que eles fizeram ali um apanhado, né, da cúpula, são os mais assim, que aparecem mais, são aqueles que fazem parte do Conselho Presbiteral. E, se não me engano, o Daniel Moreira não faz parte do Conselho Presbiteral, apesar de ser esse homem tão espiritual assim, né? Parece que ele não faz parte. Se eu estiver enganado, também vocês podem me falar aí, né? Que ele não faz parte do Conselho Presbiteral. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo, mas acredito, como a gente sempre fala, na Maranata tem essas coisas, parece que um vai puxando o tapete do outro, né? Hoje foi o Daniel Moreira, amanhã pode ser o Luiz Eugênio, a gente não sabe, depois amanhã pode ser algum outro, né? A gente não sabe, né? Mas as coisas acontecem muito rápido, essas movimentações, essas trocas, essa dança das cadeiras aí dentro, e eles fazem sem aviso prévio, chega lá e pá, e pronto, né? Era que nem aqui, eu lembro quantas vezes você chegava e falava, Rose, hoje à noite nós vamos deixar a igreja, vamos para outra igreja. Passava 1 ano, 2, hoje à noite falo para as meninas, ainda bem que você me falava, que você me preparava, porque tem muitos pastores que são recomendados a não falar nada para a esposa, a não contar nada para a esposa. Afinal, né,
A mulher não faz nem parte disso, né? Para que contar para ela, né? Não faz parte disso, não faz parte do seu ministério, né? Não tem opinião formada a respeito de nada mesmo, né? Então, para que contar isso? Então, eles sempre foram ensinados a não falar nada para a esposa, né? Mas você me falava, né? Então, a Maranata, ela age dessa forma, né? Tudo muito rápido, né? Muda-se, tira um daqui, põe outro ali, e é tudo assim, em questão de pouco tempo, né? E é uma surpresa. Então, talvez Daniel Moreira aconteceu com ele algo que ele achava que não iria acontecer, que é tirar ele lá da igreja de Castanheiras, né? E passaram ele para outra igreja. Nem sei se ele tem igreja, né? Mas parece que derrubaram ele para cima, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, vamos aguardar aí os próximos capítulos, né, dessa novela. Mas que ele está preparando terreno, ele está sim. Essa mensagem é bem típico disso mesmo. Eu sou Abraão, né? Eu sou o homem espiritual, o amigo de Deus. É a impressão que a gente fica, né? Agora, porque você poderia até perguntar, como que este homem tão espiritual como é o Daniel Moreira, o homem mais espiritual que eu já vi na minha vida, né? Como é que este homem tão espiritual não está aí com as principais igrejas, não está aí participando ali das principais transmissões da Igreja Maranata? Como que este homem tão mais espiritual do que os outros não faz parte do conselho presbiteral? É bem estranho isso, não é? Ele é tão espiritual né? O que está acontecendo? E veja que aqui eu vou tentar até passar mais rapidamente para a gente avançar para coisas mais interessantes. Mas é apenas uma observação. Ele faz, como eu falei, ele fica fazendo considerações sobre o caráter de Ló, coisas que a Bíblia não falou. Então ele diz, o caráter de Ló é revelado por suas escolhas. Eu já disse. Ora, ele não fez nada de errado ao escolher. Ele diz que foi sem consultar a Deus, sem saber a vontade de Deus, não precisava. Deus é amigo de Abraão e Abraão diz, olha, você pode escolher. Ainda que Abraão tivesse essa preferência, ele transferiu para Ló, e se transferiu para Ló, Ló não fez nada de errado ao escolher, né? O próprio Abraão falou, olha, Ló, vai, escolhe aí, eu vou para o outro lado. Isso é quase que está dizendo o seguinte, faça isso, e é quase que obedecer mesmo a Abraão. Então não tem nada de errado nisso. Mas ele diz que ele não consultou a Deus. Olha, não existia esse negócio, irmãos, de ficar consultando a Deus igual a Maranata faz, né? Abre a Bíblia aí para saber se eu vou lá para as Campinas do Jordão. Ô, irmãos, pelo amor de Deus, né? Vamos parar de ficar torcendo a Bíblia desse jeito. Aí ele diz, Ló foi deixando de morar em tendas, ele foi deixando a simplicidade, foi deixando a dependência, ele foi deixando de ser humilde, abandonou as tendas e comprou uma casa dentro de Sodoma. O homem espiritual recebe força na comunhão. Deixa eu fazer algumas observações aqui. Então vejam, meus irmãos, como eu falei, Daniel Moreira colocando coisas que não estão na Bíblia, fazendo afirmações sobre coisas que Deus nada falou. Então, Deus não condenou o caráter de Ló, como Daniel Moreira está fazendo. E Daniel Moreira está dizendo o seguinte, que Ló, ele foi morar ali na região das Campinas do Jordão, naquele vale, né, e ele depois, aos pouquinhos, ele foi saindo de tendas e foi morar dentro da cidade. Então, insinuando então que a corrupção de Ló talvez tenha sido por isso. Ele diz que ele foi deixando a simplicidade para poder morar numa casa, melhorou de vida e tal, né? Porque ele morava em tenda, era uma coisa muito simples. E veja bem, meus irmãos, eu queria dizer o seguinte, a corrupção das pessoas não depende do lugar que ela vive, até porque Ló habitava com Abraão entre os cananeus e os fariseus, como nós falamos. E eles estavam ali, entre eles, ninguém se corrompeu por conta disso. Como nós hoje vivemos no meio de pessoas que não creem naquilo que nós cremos. Não é isso que vai nos corromper, porque nós temos valores bem firmes em Jesus Cristo, na palavra de Deus. Então, agora, ele está insinuando, então, que Jó se corrompeu porque estava lá, próximo a Sodoma e Gomorra, onde havia pessoas que tinham até uma depravação moral. Veja, onde eu vivo no mundo, existe muita depravação moral. E não é por isso que, então, isso vai pular em mim, que vai pegar em mim, por conta dos valores que eu tenho.
Então, quer dizer, já é uma insinuação ruim, mas ele falou o seguinte, que Ló deixou a simplicidade porque foi atraído, porque foi morar numa casa em Sodoma. Irmãos, olha só, eu fico até impressionado de ver isso, porque eu conheço muitos pastores que deixaram, estão dentro de igreja, não estão nem, né, não estou nem falando de outros lugares, estão dentro da igreja, e que aos pouquinhos foram deixando aquela vida simples, foram melhorando, né, ali nas participações. Isso eu não estou falando só, não estou falando de igreja Maranata, eu estou falando de modo geral. Você deve conhecer muitos pastores que começaram a ter uma vida muito boa, e olha, estava dentro de igreja, e de igrejas até mesmo genuínas. Começaram a arrecadar, compraram uma casa, compraram um carro, vivem muito bem e tal. Deixaram a simplicidade também dentro de igreja, ou seja, não é o fato de você estar morando ali próximo a Sodoma, naquela região de Sodoma e de Gomorra. A corrupção não foi por conta disso, a corrupção foi por outra questão. Tem pastores que, um cartão, vou te dar um cartão corporativo aqui, ele ficou preso naquilo lá. Deixou a simplicidade, ele vivia com um saláriozinho lá, de repente recebe um cartão corporativo de 60 mil reais. Aí o que acontece, né? Você vai, não, eu vou continuar aqui com o meu Ford K 2009. Não, aí ele vai comprar um carro melhor, vai morar melhor e tal. Ou seja, esse argumento de Daniel Moreira, ele não serve. Basta você olhar ao seu redor. Quantos pastores, por exemplo, começaram a receber salários pela própria igreja e que estão hoje com a vida muito boa? Tem uns que moram até em imóveis da igreja, não tem? Quantas igrejas você conhece onde os pastores moram em imóveis da igreja, né? Recebem bons salários. Então, quer dizer, esse exemplo de Daniel Moreira, para mim, não serve. Isso aí, falar que ele é um corrupto, que Ló se corrompeu, para mim não serve, não. Né? E a outra coisa que eu achei bem injusta é ele dizendo o seguinte, olha só, a Bíblia, se os irmãos aqui conhecem, porque a Bíblia não menciona Ló orando, não menciona, mas a Bíblia registra várias vezes Abraão adorando. Ora, eu já falei isso, o protagonista é Abraão. Ló só entra na história quando a Bíblia está contando a história de Abraão, e Abraão que quis ir lá salvar Ló. Aí, então, Ló entrou na história. Se Abraão tivesse levado a vida dele, tivesse, deixa Ló para lá, Ló não tinha nem voltado mais. Por que a Bíblia ia ficar tratando lá de detalhes da vida de Ló? Se Ló não era o protagonista é Abraão. Agora, você fica insinuando coisas, falando onde a Bíblia não fala. Eu acho isso ruim. Fale onde a Bíblia fala. Cale-se onde a Bíblia cala. Então, é o que eu penso. Não sei se tem mais alguma para a gente passar para frente aqui, Rose, mas se você quiser, então, já fazer alguma observação em relação a essa parte. A gente sempre nota isso mesmo, né? Ele está sempre se colocando como Abraão e os outros lá, ou não sei se é o amigo de viagem dele, ou seja quem for, é o Ló, é aquele que não ora, que não tem altar, é aquele que não aparece nunca orando, né? Mas ele sim, ele é um homem espiritual. Então ele é aquele que oferece sacrifício, é aquele que ora. Rose, até para poder... Então, você tocou nesse assunto. Então, olha só, você pode achar que a gente está exagerando, mas olha como o próprio Daniel se apresenta como se fosse esse homem muito espiritual. Eu vou ler para vocês aqui, vou mostrar para vocês aqui, para vocês não acharem que nós estamos exagerando, né? Domingo à noite, agora, eu fui numa igreja e o presidente falou comigo assim: eu quero que você vá nas igrejas que estão mais necessitadas, mas não avisa que vai, ou seja, então ele está sendo mandado aí para algumas igrejas, não sei se para buscar informações. Ele disse que é porque o pastor não estava presente, né? E eu estou cumprindo a risca, que eu sou soldado. Né? Então, ele é muito obediente mesmo, né? Tá aqui dando alfinetadas à torta e à direita e diz que é um bom soldado. Aí ele diz o seguinte: mas no meio da mensagem eu contei uma experiência de jejum e oração. Estou falando por causa da oração aqui. Então, o que ele deu o exemplo lá, diz que Ló não orava, mas o Abraão orava. Então, ele é um homem de oração. Olha como ele está se comparando com Abraão, hein? Preste atenção. Aí eu contei uma experiência de jejum e oração, aí perguntei. De vez em quando eu pergunto, sabe?
perguntei assim, perguntei para a igreja, quem aqui tem experiência de 40 dias de oração e jejum? Então foi assim, não falei para aparecer, não, isso é bíblico. Ah, tá, não, né? Tá falando de Abraão, Abraão é o homem espiritual, Ló é o homem carnal, Ló não ora, mas Abraão ora, adora e tal. Aí ele vai falar dele próprio, olha só. E diz que não tô falando isso para poder me envaidecer, de jeito nenhum, imagine, né? Eu perguntei, quem aqui tem experiência de 40 dias de jejum e oração? Aí eu fiquei com a minha mão levantada. Prestaram atenção? Quem aqui tem experiência de 40 dias de jejum e oração? Ele tem. O homem espiritual, o Daniel Moreira, o homem mais espiritual que você conhece na Maranata. Ninguém faz jejum de 40 dias, mas Daniel faz. Aí eu pergunto, Daniel, esse jejum de 40 dias é aquele de 0 às 9? Daniel, então você não fez jejum nenhum. Porque jejum, enquanto você está dormindo, isso não pode ser chamado de jejum. Nem se você fosse até meio-dia também não. Você pulou o café da manhã apenas e chama isso de jejum? Daniel, eu quero ver você ficar 40 dias sem comer nada. Né? Eu estou falando aqui, não é nenhuma crítica, mas eu só estou dizendo o seguinte, né? Ele está se colocando como se fosse o homem espiritual aqui. Aí ele conta o seguinte, vou mostrar para vocês aqui, que ninguém, né? Ele já sabia que ninguém ali ia levantar a mão, nenhum dos diáconos, nenhum obreiro, nenhum pastor levantou a mão, só ele faz isso. Aí ele disse que apareceu uma senhorinha lá, que levantou a mão, né? Uma senhorinha levantou a mão, eu tenho, pastor. Depois do culto eu fui até conversar com ela, ele até ficou, né, pegou ele meio de surpresa, né, que ele nunca ia imaginar que uma senhora ia dizer que vai, porque ele achava que só ele fazia isso. Ele é o Abraão, entenderam, meus irmãos? Ele é o Abraão, o homem espiritual do exemplo, é ele. Né? E ele diz, mas o homem espiritual não vive sem jejum e oração. Mas eu, meus queridos, quando eu sei que eu vou pregar, eu vou para os pés do Senhor. Eu passo uma tarde inteira lendo a Bíblia, orando, ouvindo louvores, que a palavra diz que o louvor inspira o profeta. Ele é o profeta, irmãos. Ele é o profeta. Ele passa uma tarde inteirinha. Quando ele vai pregar, ou seja, na Maranata ele deve pregar toda semana. Então, eu não sei que hora que ele trabalha. Ele passa a tarde inteira orando, jejuando, lendo a Bíblia, ouvindo louvores. Irmãos, eu nunca vi um homem tão espiritual como Daniel Moreira. Olha, se acontecer aí da coisa começar a dividir, rachar, e grupo se dividir, irmãos, não tenham dúvida. Fiquem com o Abraão Moreira. Entenderam? Fiquem, porque ele é um homem muito espiritual. Você vai seguir quem? Amadeu? Que trata, né? Olha, uma irmã me mandou uma mensagem essa semana dizendo que fez apenas uma colocação para o Amadeu Loureiro Lopes, depois de uma mensagem. Amadeu virou as costas e foi embora, não deu nem resposta para essa irmã. Uma pessoa muito educada, muito amável. Ele, inclusive, que diz que ama demais as mulheres. Então, meus irmãos, não tenham dúvida. Se vocês perceberem que a coisa está rachando, olha só, hein? Fica com Abraão Moreira, tá certo? Porque esse homem é muito espiritual. Ele faz 40 dias de jejum e oração. Para ele poder pregar numa igreja, ele passa uma tarde inteira orando, lendo a Bíblia, jejuando, e deve estar em todas as madrugadas também. Imagino que ele não falta uma madrugada. É isso mesmo, Roseli, ou eu estou exagerando? Olha só, você falou assim, é que você falou várias coisas aqui, deixa eu tentar puxar aqui no começo. O Gedeuti mandou ele ir, então, em várias igrejas, e ele tinha que chegar lá de surpresa, né? Ele nem dizia que ia lá. Tá vendo como na Maranata é assim? Eles agem sem... Eu acho que nem o pastor lá da igreja sabia que o Daniel ia lá, o Abraão Moreira, né? Eu acho que nem sabia. Porque ele fala assim, não diga nada que você vai chegar lá de surpresa, tá vendo? Então, a Maranata, ela tem esse costume de pegar os outros de surpresa. E foi do mesmo jeito que agiu com o Daniel, ele fez isso com os outros também. Não, você chega lá de surpresa. Outra coisa, daí ele falou assim, olha, eu perguntei para a igreja,
tá vendo? Ele tenta, então, né, interagir ali com a igreja, coisa que a Maranata não faz. Aceita, não pergunta nada, não interage com ninguém. É muito difícil você ver um pastor, pelo menos na minha época, eu nunca vi nenhum pastor interagindo assim com a igreja, né? De perguntar as coisas, blá, 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 e tá lá na frente, e você agora responde. Na Maranata isso é muito difícil, mas como as coisas estão mudando, né? Talvez agora, né? E o Daniel, ele também não é muito alinhado aí com as regrinhas aí do GDOT, então, né, ele tá aí perguntando, tá interagindo aí com o público ali da igreja, né? E ele falou assim, olha, até conversei com ela, ou seja, uma senhora que falou que tinha experiência, né? Com jejum, né? Com oração, tudo, né? E aí ele falou assim, eu até conversei com ela, tá vendo? Ou seja, não, eu nem deveria conversar com ela, isso nem caberia aqui eu conversar com ela, mas fiz isso, eu até conversei com ela, sabe por quê? Porque eu sou um homem espiritual. Eu me coloquei em igualdade ali com ela, digamos assim, né? Porque eu sou espiritual. E quando ele falou assim, lá atrás, acho que no primeiro vídeo nós falamos do diácono, que ele fala assim, o diácono é um companheiro, não é empregado do pastor, ele é um companheiro. Então, ó, lá você vai ser o empregado, com Ló você vai ser o empregado, mas comigo você vai ser meu companheiro, entendeu? Aqui não tem hierarquia, aqui nós vamos tratar todo mundo de igual, né? Todo mundo em pé de igualdade, né? O pastor e diácono aqui não existe hierarquia, é companheiro, né? Companheiro, né? Então, agora já no caso do Ló, não, lá você diácono, lá você vai ser o empregado, você vai ser subalternizado pelo seu pastor, né? Pelo Ló, né? Mas aqui com Abraão, não. Nós vamos ser tudo companheiro, tudo amigo. Aqui a gente até conversa com a mulher, ó. Eu até conversei com essa senhora. Até isso eu fiz. Tá vendo como eu sou espiritual? Olha só, Roseli, não parou, tá? Porque foi uma mensagem que, olha, veja bem, vamos continuar aqui. Ele disse o seguinte, ser espiritual é questão de caráter. Olha só. Não, Daniel Moreira, não. Ser espiritual é fazer o que Jesus ensinou, seguir os seus exemplos, tá? Caráter é outra coisa, já falei, mas também não adianta ficar tentando falar para essas pessoas, né? Mas enfim, é ter caráter espiritual para ser espiritual, mas na verdade ele está querendo fazer diferenças aqui entre ele e outras pessoas, vejam só. Então ele diz assim, o caráter carnal é difícil. Eu pergunto aos irmãos aqui, quando Deus foi executar o juízo sobre Sodoma e Gomorra, para quem que ele revelou? Para quem que ele se revelou, né? Ou revelou que ia fazer? Para Ló ou para Abraão? Para Abraão. Mas Ló tinha o mesmo sangue de Abraão, foi criado na mesma casa, pelos mesmos exemplos, viveu no mesmo ambiente. Por que Deus está revelando para o irmão ao seu lado e não está revelando para você? Por que alguns irmãos têm mais experiências que outros? E olha só, preste atenção. Por que alguns pastores a igreja cresce mais e outros crescem menos? É nesse ponto que eu queria chegar. Veja só que coisa interessante. Ele falou o seguinte, olha, Abraão e Ló, eles foram criados no mesmo ambiente, na mesma igreja, na mesma denominação, mas um é espiritual e o outro é carnal. Por que Deus fala e se revela para uns e não revela nada para outros? Então veja aqui que você tem que escolher o homem, o Abraão Moreira, espiritual. Porque, olha, ele diz assim, por que algumas igrejas crescem e outras não? Eu acho que Daniel Moreira está querendo dizer o seguinte, onde eu vou, olha, eu produzo resultado. A minha igreja tinha 300, deixei lá com mais de 300 pessoas. Agora, você vai lá, por exemplo, a gente tem notícias de que em Praia da Costa 4, por exemplo, a coisa vai de mal a pior. Instrumentistas, grupo de louvor desanimado, cultos vazios, cobrando para poder fazer semináriozinhos dentro da própria igreja, cobrando inscrição para fazer seminário dentro da igreja, irmãos. Chegou essa notícia aqui para mim. Então, quer dizer, é uma coisa assim,
Daniel Moreira está o tempo todo fazendo comparações. Olha, tem pastor que é espiritual que a igreja cresce. E o outro lá não consegue, ele tem mais de 1 milhão de inscritos no canal dele, e ele passa uma escola bíblica e tem 13 mil pessoas assistindo. E depois, quando ele força a barra para todo mundo dar visualização, chega no máximo 40, mas o canal tem mais de 1 milhão de inscritos. Ou seja, que o negócio vai de mal a pior. Amadeu Loureiro Lopes confessou, nós gravamos o vídeo, confessou que a igreja não está crescendo, mas a do Daniel Moreira está crescendo. Ele deixou a igreja lá com mais de 300 pessoas. Perceberam aí as comparações? O homem espiritual, né? Vou passar para você aqui, ó. Vou até deixar na telinha aqui, Rose, ó. Por que alguns pastores a igreja cresce mais e outros crescem menos? Entenderam? Pegou a visão aí, irmã? O Daniel Moreira, além dele ser o Abraão, né? Aquele que constrói altar, que oferece sacrifício, Deus fala com ele, não falou com Ló, mas falou com ele. Então ele já sabia disso tudo. Ele já sabia, ele se comparou com Jesus também. Essas perseguições, perseguiram Jesus, falaram de Jesus. Então, qual o problema de falar de mim? Olha como que é, olha como ele vai construindo o negócio. E a coisa vai ficando cada vez pior, né? Ou melhor para o lado dele, ou não sei, né? Mas olha, e vai ficando cada vez mais claro isso, né? Aí ele fala que ele é profeta, não é? Falou que eu sou profeta, né? Se colocou em igualdade com os subalternizados, até falou com uma mulher, né? O Jesus não falou lá com a mulher samaritana? Tá vendo? Eu também, até falei com uma mulher aqui, né? Então, olha como ele vai se colocando mesmo como Abraão, né? E vai ter alguma coisa, vai acontecer alguma coisa aí que a gente vai ter que aguardar. Mas com relação à Praia da Costa, realmente lá é bem difícil de crescer, né? Porque as pessoas estavam acostumadas com o Anchieta, né? O Anchieta, já cansamos de falar isso, ele é muito carismático, ele fala muito bem, né? Entrega as mensagens ali, né? Muito bem, né? Já o Diniz já não tem uma boa mensagem, né? Não tem carisma, como nenhum deles tem, né? Nenhum deles tem, nem o Daniel Moreira não tem. Pode ele gritar, espenhar, embargar a voz e começa a falar mais mansinho, depois mais tal, mas a gente sabe que o carisma não é o ponto forte dele, né? Agora, nem sei qual que é o ponto forte do Daniel Moreira, é meio difícil, viu? E eles querer se comparar com Jesus, né, com Abraão. Olha, Daniel Moreira, tá difícil a situação aí, mas com certeza alguma coisa está por vir aí, né? Pois é, Rose, olha só. Então, você lembra então que lá atrás ele falou o seguinte, que quando Deus foi revelar o que ele ia fazer, ele não revelou nada para Ló, mas ele falou com Abraão. E aí ele vai dar um exemplo, ele vai contar um exemplo aqui de como Deus fala com ele, conversa com ele, como conversava com Moisés, como conversou com Noé, como conversou com poucos homens na Bíblia. Vê? Olha só, não estou exagerando não, vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha como esse Daniel é espiritual, gente. Eu acho que tem que avisar, inclusive, para as igrejas, outras denominações, porque como é que vocês estão perdendo de seguir um homem tão espiritual como esse, que conversa com Deus como Moisés conversou com Deus? Olha só, eu me lembro, eu era jovem, novo ainda, eu era responsável pela equipe da cantina, não a Copa lá do Manaim, de Valadares. Aí alguém levantou um falso testemunho contra mim, um falso testemunho. Aí eu fui chamado numa reunião e o pastor naquela época responsável era até um senhor, blá, 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 mas aí chamou ele, descascou ele numa reunião. Eu fiquei até surpreso, porque não era nada disso, saí revoltado. Aí as pessoas depois foram lá e entregaram quem foi a pessoa que entregou ele na reunião, né? Aí aí ele falou, vou entregar tudo isso, não preciso disso. Devia fazer isso hoje, não é?
não precisa, né? Para quê? Esses benefícios de ser este homem aqui, né? Tão querido da cúpula. Então, eu não preciso disso. Mas foi ele falando aqui que ele ia entregar o serviço. Eu não preciso disso. E esse negócio de reunião, assim, depois da reunião, alguém já me procurou e falou quem tinha falado. É desse jeito o negócio, né? Ele sabe que é assim. Hoje não tem mais isso, não. Irônico, né? Aí ele disse o seguinte, que ele ficou sabendo, então, quem foi a pessoa que levantou o falso testemunho contra ele, e ele queria, né, ficou chateado, mas de madrugada ele acordou com uma voz. Você já ouviu essa voz? Já, meu companheiro, quantos aqui já ouviram essa voz? Quantos aqui, né, já ouviram, né? Ninguém, né, Daniel? Só você que ouve vozes. Acordei com uma voz nitidamente falando no meu ouvido assim: não foi o homem que te levantou. Amanhã você vai chamar o fulano de tal, o camarada que tinha falado a mentira contra mim. Rapaz, que luta para mim. Você vai chamar o fulano de tal, pedir desculpa para ele. Olha só, Deus conversando com ele, né? Tá parecendo o Gedeuti, que tomou café com Deus, né? Falei, o quê? Mas, Senhor, tudo que ele falou é mentira. Aí Deus... Não, mas aí Deus vai explicar. Você vai levantar e pedir desculpas para ele, porque eu vou ensinar uma lição para ele. Agora ele foi mexer com um homem espiritual. Eu falo com você, Daniel, no seu ouvidinho, né? No outro dia eu fui lá na igreja, fui na igreja do camarada e tal. E aí, irmãos, olha só, preste atenção, eu até anotei aqui, ó. Com quem que Deus falou assim, como fala com Daniel? Falou com Abraão, falou com Noé, falou com Moisés, falou com Gideão, falou com Paulo e quem mais? Quem mais? Daniel Moreira. Gente, Deus falou com Daniel Moreira como falou com Noé, como falou com Moisés, como falou com Paulo, com pouquíssimas pessoas na Bíblia. E Deus fala assim, e outra, e vai falando e vai, não, Senhor, mas ele falou mal de mim, tô conversando com Deus, meu irmão. E Deus fala, não, porque eu vou acertar com ele, foi mexer com você, o homem espiritual, vou dar uma lição nele. Irmãos, eu tô aqui, assim, admirado. Olha, irmãos, na hora que o negócio estiver rachando aí, não tenha dúvida, não. É Daniel Moreira mesmo, é o homem espiritual que você tem que seguir. Se por um acaso a coisa apertar para ele, que pode ser isso também, a coisa apertar para ele, e ele perder essas vantagens que ele tem, de ser queridinho de Gedeuti, e ter que, vamos dizer assim, que sair, às vezes até mesmo contra a sua vontade, e de repente tiver que abrir uma própria igreja, não tenha dúvidas, pode sair daí de debaixo das barbas de Gedeuti, pode seguir este homem espiritual, não tem a menor dúvida, irmãos, pensa bem, Deus fala no ouvidinho dele, não é? Ele fica a tarde inteira orando e jejuando para poder entregar uma mensagem num culto à noite. Ele faz jejum de 40 dias. Ele é um homem que trata bem a família, a mulher, o esposo, os filhos, ele é um exemplo. Olha, ele é equiparado a Jesus Cristo. Irmãos, qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Esse, como dizem, né? Esse é o cara. Esse é o cara. Quer falar, Rose? Ele falou umas coisas interessantes. Ele falou assim, e aí teve uma reunião e o pastor lá descascou em cima de mim. Tá vendo como é que eles fazem? Esse negócio de descascou é exatamente isso, né? É passar esse carão aí, como dizem, né? Na reunião, em vez de a Maranata, ela age assim, só para abrir um parênteses aqui, a Maranata, ela age assim, em vez de chamar, né, o companheiro lá, né, em particular, e dizer, não, eles não falam, não fazem nada diretamente, eles fazem uma reunião e descasca a pessoa, fica falando das características da pessoa, blá, 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 não põe o nome da pessoa, mas acaba que expõe a pessoa mesmo assim, né? Mesmo não falando diretamente, eles acabam expondo. É assim que Gedeuti faz, é assim que o Amadeu fez, né? Daí ele falou assim, e depois foi lá e entregou.
Tá vendo? Né? Sempre tem alguém para entregar. É o tal do X9, né? Como disse o Amadeu, né? Como diz, nós falamos sobre o vídeo, no vídeo do Amadeu. Então sempre tem um X9 que vai lá e entrega. Até hoje tem os X9 aí nas igrejas aí que fica entregando, daqui entregando dali, né? Aí, né? Como ele é muito humilde, esse homem espiritual, né? Daniel Moreira, que é o cara mais humilde da Maranata, e que Deus fala, né, que Deus procura aqueles que são humildes de coração, né? Aí Deus foi lá, falou com ele, né, do mesmo jeito que falou com Abraão, que falou com todos esses personagens, aí, com Gideão, com Paulo, com João, com tudo isso, né? Aí falou também com Daniel Moreira, para Daniel Moreira ir lá pedir desculpa para ele, ou seja, mostra que você é humilde, mostra que você é espiritual, mostra que você é diferente dos outros, mostra que você não faz parte daquele pacote da seita Maranata, que ninguém pede desculpa. Que perdão, então, é uma coisa, nossa, não existe isso do vocabulário de Gedeuti e de seus concordinos. Mas você, Daniel Moreira, você é diferente, você é espiritual, você é o cara mais espiritual aqui da seita, então você vai lá e vai pedir desculpa, não é nem perdão, né? Falou que é desculpa, né? Perdão já é demais, né? Então você vai lá pedir desculpa, né? Vai pedir desculpa para ele, tal, tudo. Não, mas ele fez isso comigo, tal, tudo. Mesmo você sendo a vítima da história, né? E não teve culpa nenhuma nisso, é você que tem que ir lá pedir desculpa, né? E parece que ele foi mesmo, né? Então como ele é muito espiritual, ele demonstrou a humildade dele. Tá vendo? Daniel Moreira, ele foi lá e pediu desculpa. Tá vendo como ele é uma pessoa humilde? Uma pessoa assim que fala com Deus, que é online com Deus? Né? Gedeuti toma café com um anjo. E Daniel Moreira fala diretamente com Deus, né? Com outros, fala por sonhos, por revelações, tal, né? Com Gedeuti, com Marcelo, lá, fala com visão do goleiro, lá, tal, tudo. Mas com o Daniel Moreira, não, é diferente. Com o Daniel Moreira, Deus trata com ele boca a boca, né? Então, Rose, olha só, penúltimo assunto aqui, porque é o seguinte, teve uma teologia do medo aqui em dose máxima. Em dose máxima. Pouquíssimas vezes eu vi uma intimidação assim tão assintosa como essa de Daniel Moreira. Ao mesmo tempo que ele disse que, companheiro, sou seu amiguinho aqui, nós somos companheiros, o diácono é meu empregado. Olha só agora como é que ele vai lidar com uma pessoa que não está andando dentro das regras que foram estabelecidas. Vejam só. Como está meu coração? Como está o seu coração? Essa semana, ontem, eu recebi um relatório de um companheiro, um pastor, cabelos brancos. Eu posso falar de cabelos brancos, mas não é do Clipper, não sei quem é Clipper. Tem vários companheiros aqui de cabelos brancos, blá, 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 né? Porque na minha igreja tem um diácono. Aí alguém, ele falou assim, né? Alguém falou com ele por WhatsApp, passou o WhatsApp. O que eu faço? Porque na minha igreja tem um diácono, ele é muito ausente ao culto, embora seja aposentado. Ele não participa mais da escola bíblica dominical. Ora, ele parece que é um diácono que, né, está despertando aí e já percebeu um bocado de coisa, né? Aliás, pastor Daniel, ele fala muito mal da escola bíblica dominical, ele e a torcida do Flamengo, e a do Corinthians também, né? Junta tudo aí, né? Fala mal da escola bíblica dominical. E não fica só para ele, pastor Daniel. Ele sai espalhando as críticas dele para os obreiros, para os demais. Ele fala do presbitério, fala mal. Ele fala dos pastores, da coordenação. O que eu faço com esse companheiro? Bom, primeiramente, ele pelo menos, esse diácono aqui, Roseli, ele é uma pessoa que ele parece ser muito sincera e franca, fala mesmo. Corajoso, fala, não fica dando indireta, não fica usando o púlpito para mandar recadinho, para poder alfinetar pessoas, para poder fazer comparações, preparar terrenos. Esse diácono aqui, eu acho que está de parabéns. Olha, esse diácono aqui, a gente tem que tirar o chapéu para ele, né? Só que Daniel Moreira quer saber, então, alguém quer saber o que fazer com esse diácono.
Aí pergunta para Daniel Moreira, esse homem pacificador, esse homem tão espiritual, olha só a resposta do Daniel Moreira, que está usando esse diácono para poder mandar um recadinho para a turma toda ali, olha só. Aí disse que o pastor lá teve humildade, né, porque levou o assunto para ele, né? Mas vamos lá. Aí ele diz o seguinte, você tem que chamar particularmente, não pode fazer igual o Gedeuti não, tá? Não pode fazer igual o Gedeuti não. Tem que chamar ele particularmente, não pode fazer igual ele está fazendo aí não, expondo a pessoa aí para né, num seminário aí de obreiros e pastores, não. Você tem que fazer o seguinte, você tem que fazer o que eu não faço e o que Gedeuti não faz. Chama ele particularmente e fala, companheiro, meu irmão, diante de Deus você não é mais diácono. Você só ficou com o título. A função espiritual que Deus te deu está incluída dentro do diaconato. Você não exerce mais. Você está sendo infiel a Deus. Ora, o camarada não gosta da escola bíblica, fala sinceramente, abre o coração, diz, olha, essa escola bíblica não é produtiva, não ensina a Bíblia coisa nenhuma, tem ali uma pessoa arrogante, soberba, prepotente, que fica só falando de religião, falando de cristianismo, falando das outras igrejas, dizendo que tudo vai acabar, que só a obra que presta, quem não assiste a EBD não vai para o céu. E aí o diácono fala isso, então ele está dizendo o seguinte, que esse homem é infiel a Deus, ele é fiel a Deus, ele não é conivente com isso que está aí, só isso, Daniel. Você precisa entender isso também. Como é que você vai abrir a sua igreja depois, Daniel? Veja só, você agora acaba botando a corda no seu pescoço. Você estava indo até bem, você estava indo bem, e agora as pessoas vão ficar com medo de você. Olha só o que Daniel vai falar, então. O conselho de Daniel. Você está sendo infiel a Deus com relação ao chamado que ele fez da sua vida. Vou falar isso com ele. Então, meu querido, você pode ficar com o título, não há problema nenhum. Opa, como assim? Você pode ficar com o título, não tem problema nenhum. Irmãos, deixa eu abrir aqui. Daniel está dizendo o seguinte, ele está chamando um homem de infiel, dizendo que ele não é mais diácono, mas que ele pode ficar com o título. Ora, se ele vai ficar com o título, ele vai ficar, então, entregando o dízimo, pode, né? E pode. Daniel, entregar o dízimo pode. Tá bom. Limpar a igreja pode? Ele não é diácono não, né? Ele tá ali só com título. Mas limpar a igreja pode. Pode sim. Tá bom. Bom, abrir igreja pode, não pode? Abrir igreja pode sim. Ele não é diácono, ele é infiel, mas ele pode abrir igreja. Dirigir culto de pré-culto, reunião de pré-culto, pode, pastor Daniel? Pode. Ele não é diácono, ele já não é nada diante de Deus, não. Mas pode, é isso aí. Dirigir o culto. Ele pode ter visão nessa reunião? Pode, pastor Daniel? Pode sim. Ele não é diácono, ele é um infiel, ele é infiel a Deus, ou seja, ele não tem mais comunhão com Deus, ele já negou Deus, ele já negou a função, mas ele pode ter dom espiritual, né, pastor Daniel? Pode sim, pode ter dom espiritual. E ele, se o pastor não estiver presente, como muitas vezes não está, ele pode dirigir um louvor, pode pregar? Pode pregar. Ele não é diácono, mas ele pode pregar. Mas e pastor Daniel, e depois do culto, então, se uma pessoa pedir uma oração, ele pode orar para essa pessoa? Pode colocar a mão na cabeça dessa pessoa? Pode, porque ele tem o título de diácono. Então ele pode ir lá e pode colocar a mão na cabeça da pessoa. Tá bom, e depois ele pode fechar a igreja? Pode fechar? Pode. Se tiver mutirão, ele pode participar, pastor Daniel? Pode. Ele só tem o título. Irmãos, eu nunca vi um absurdo tamanho. Se a pessoa não é mais diácono, você identificou que ele não é mais diácono, então por que você vai deixar ele aí? Colocando a mão na cabeça dos outros, orando, pregando, entregando dom e visão, entregando visão para as pessoas. Ele não é mais diácono, pastor Daniel. O homem espiritual, ele não é mais diácono, então não tem problema. Ele continua, olha só. Mas eu quero dizer para você aqui com todo amor, nossa, é muito amor, respeito demais, respeito e consideração. Vou orar por você. Olha, o homem espiritual vai orar por você. Diácono, o homem espiritual vai orar por você. Ele vai acabar com você agora, tá? Mas ele vai orar por você. Veja só, diante de Deus, você não é mais diácono. Se não é mais diácono, né, diante de Deus, que valor tem o diaconato dele? O que é que os irmãos acham? Se diante de Deus ele não é mais diácono, a função espiritual que ele estava sobre ele, sobre profecia, aí ele vai tocar na emoção das pessoas, porque é o seguinte, ele vai precisar de diácono também,
para o lugar que ele for, e ele falou que não é para ser empregado não, mas ele precisa de diácono para fazer tudo isso, abrir, fechar, orar, fazer limpeza, dirigir grupo, entregar visão, chegar na reunião, ele precisa do diácono para isso. Então ele falou, meu companheiro, meu amigo, mas olha só, não se esquece não, tá? Que você tem que ser este homem fiel aqui a tudo. Então, olha, porque Deus te entregou por profecia com a imposição dos dons espirituais, e você ainda crê nisso, e não dá mais valor a isso, ele está querendo tocar no coração da pessoa, fazer a pessoa sentir culpa. Irmãos, essas pessoas, estes homens, eles trabalham com medo e culpa. Quando ele não está te amedrontando, né, com perigo de perder salvação, perder família, perder tudo, ele ainda vai colocar sentimento de culpa em você. Foi Deus que te deu, foi Deus que te abençoou, foi Deus que te recebeu, foi Deus que fez isso, que fez aquilo e tal, e agora você se rejeitou, colocando sentimento de culpa nas pessoas. É assim que eles trabalham. Eles não trabalham pelo amor, eles trabalham pelo medo e pela culpa. E aí, ó, isso não vale mais nada para ele deu as costas para isso, fica com o título, mas chama ele. O dia que for descer na igreja, você não serve a ceia, porque você vai estar acumulando sobre a sua cabeça um juízo, porque as suas mãos não estão mais limpas diante de Deus, sua instrumentalidade, você pisou nela. Você pode ficar com o título, meu irmão, você pode ficar, não há nenhum problema nisso. Não queremos constranger você, mas no dia que tiver uma ceia na igreja, você não vem à frente para servir, porque você, diante de Deus, não é mais diácono. Irmãos, prestem atenção neste absurdo. Ele disse que esse diácono ele pode fazer tudo na igreja, pode inclusive continuar com o título, e todo mundo considerando ele como diácono. Mas ele não é mais diácono. As mãos dele não estão limpas, as mãos estão sujas, mas ele diz... Esse diácono que não tem mais comunhão com Deus, não tem mais nada com Deus, que já rejeitou Deus, mas ele vai deixar ele continuar na igreja, porque precisa do diácono, e vai deixar este homem de mãos impuras, colocando a mão na cabeça dos outros. Eu estou aqui chocado. Então não tem problema nenhum, você pode continuar com o título, dá dízimo, limpa, prega, faz mutirão, conduz grupo, entrega dom espiritual, ora por visitante, visita, faz tudo. Só não pode entregar a ceia porque as suas mãos estão sujas. Eu tô chocado. Roseli, o que você pode falar sobre isso? Mas afinal, qual é o pecado desse diácono? O pecado dele é ele não querer assistir à escola bíblica do GDOT. Talvez ele queira deixar o seguinte recado. Ele tá passando um recado, hein? Cada fala dele tem um recadinho aí para você. Talvez o recado seja esse, ó. Quando eu abrir a minha igreja, você vai ter que assistir a escola bíblica, viu? Você é meu companheiro, mas você vai ter que assistir a escola bíblica, viu, companheiro? Né? Porque senão você vai deixar de ser diácono, né? Então eu acho que e quem que vai dar a escola bíblica na igreja dele? É ele mesmo. Talvez ele esteja querendo passar esse recado, ó, tem que assistir a escola bíblica. Quando eu abrir minha igreja, você vai ter que, né? Porque ele não está sendo, porque o Daniel Moreira, nem ele assiste a escola bíblica do GDOT. Parece que nem ele. Tem vídeo aí que fala que ele estava na praia, não sei, num domingo de manhã. Então, como que ele vai cobrar uma coisa que ele nem faz, né? Então, talvez ele esteja já pensando nesse aspecto, né? Não sei bem, né? Mas aqui a gente vê a incoerência dele. Mas diácono não é companheiro? É companheiro ou não é companheiro? Né? Aí pode descascar para cima do diácono. Pode descascar. Agora, uma coisa ele falou, eu achei até interessante. Falou assim para o pastor lá, que tem, né? Que fez contato com ele pelo WhatsApp. Olha, você chama ele à parte e fala assim, assim, assim com ele, né? Então, isso, né? Então, na Maranata, você é descascado publicamente ali entre os pastores, né? Mas comigo, que eu sou Abraão, a gente chama à parte, né? Eu lembro do episódio lá do Fonseca, que você mesmo contou, você estava presente, que descascaram o Fonseca lá na reunião de pastores. Descascaram mesmo, né? Foi, assim, uma coisa fechatória ali para o lado do Fonseca, né? Passou, assim, um constrangimento enorme ali nessa reunião de pastores, né? Assim como tem muitos casos dentro da Maranata, da seita, que é assim,
tem muitos diáconos que passam por situações bem constrangedoras, porque são descascados ali dentro. Mas com o Abraão Moreira, não, né? Se chama a parte e descasca sem expor a pessoa, né? E se não assistir à escola bíblica dominical, você continua sendo diácono para fazer todas as suas funções para o serviço aí, né? Que afinal, na Maranata, diácono é cargo. Na Bíblia, diaconia é serviço, né? Assim como ministério é serviço, é para servir, né? Líder é para servir. Mas na Maranata não, é cargo, né? Então ele fala assim, ó, você pode continuar servindo, mas o cargo de diácono você não vai ter, né? Mesmo sendo, né, uma pessoa espiritual como Daniel Moreira. Então tome cuidado, você que é diácono, né? Fica esperto, porque com o Daniel Moreira você vai ter que assistir escola bíblica, não pode ir para a praia domingo de manhã com a esposa, não. Você vai ter que assistir escola bíblica, né? E se você for chamado a atenção, ele vai até te chamar em particular, né? E você vai continuar sendo diácono, mas pelas funções e não com o cargo. O cargo você deixa de ser diácono, você deixa de ter o cargo, você fica apenas com a função de servir. Olha só, Roseli, então aqui na nossa reta final, ele vai fazer aqui uma referência aqui, mais uma vez, mostrando que ele é espiritual, né? Já mostrou que ele é muito espiritual, mas que tem pessoas carnais, e mesmo depois dele ter falado isso com os diáconos, né? Falado do diácono dessa forma. Mas vejam só, Abraão foi orar, e a oração de Abraão, Carmo, foi com misericórdia, aquilo que nós muitas vezes não temos. Às vezes nós queremos pisar a cabeça do camarada. Ele já está ruim, já está morrendo, e nós queremos pisar a cabeça dele, esmagar. Na verdade, o que ele está querendo dizer é o seguinte, tem gente que faz isso, né? Tem gente que faz isso, que vê uma pessoa que já está mal, que já está morrendo, e vai lá pisar na cabeça dele. Ora, não foi o que ele fez com o diácono? O camarada, então, você não tem pecado nenhum, só não gosta dessa escola bíblica, mas só que já colocou ele numa situação como se ele fosse uma pessoa de mãos sujas, né? Já deve ter acabado com esse diácono lá, agora vai lá dar mais aquela pisadinha lá nele, já disse que ele é aposentado, tal, né? Foi lá dar aquela esmagadinha na cabeça do diácono, mas ele diz que isso não é espiritual, fazer isso não é espiritual, isso é carnal. Ora, o homem espiritual, de repente, teve né? Deixou escapar um pouquinho da carnalidade, foi isso, Daniel Moreira? Eu não entendi. Agora, Roseli, obviamente aqui é uma referência ao que Gedeuti faz. Como você mesmo falou, a Neuzi estava com um problema cardíaco, compartilhou uma mensagem de Facebook e foi processada criminalmente, civilmente, se não me engano, foi perseguida com processo judicial, queriam acabar com a Neuzi com processo, queriam esmagar ela com processo. Olha só que coisa espiritual. Provavelmente, eu não sei, né, que ele estava querendo se referir a Gedeuti, que fica pisando nas pessoas, nas escolas bíblicas, como nós já mostramos em diversos vídeos, né? Mas, enfim, agora para encerrar, Roseli, eu queria mostrar uma coisa bem interessante aqui, é que o próprio Daniel Moreira, ele não vai ficar chateado conosco, sabia? Porque ele é uma pessoa que aceita que as pessoas questionem e examinem a mensagem dele. Ele disse isso nesta mensagem. Então, ele é um homem espiritual, ele não vai acionar o advogado da Maranata para me processar, porque ele é um pacificador. Então, quando o Gedeuti quiser nos processar de novo, o Daniel vai se levantar e vai dizer, não, chefe, isso é carnal. Nós temos que ser espirituais. Veja o meu exemplo. Então, Daniel Moreira, ele disse assim, olha, e o resultado da história de Abraão e de Ló, né, que a herança vai estar com Abraão, vai estar com ele, com o homem espiritual. E aí, lá, pelas tantas, ele diz assim, se eu estiver falando alguma coisa que pode, você pode levantar e falar. Não é isso não, pastor Daniel. Pode falar, não fico com raiva, não. Então, Roseli, o pastor espiritual Abraão Moreira, mais conhecido como Daniel Moreira, né, mas este homem, né, quase Jesus Cristo, que Deus conversa, fala no ouvidinho dele, eles conversam, bate um papo lá e tal,
que ora a tarde toda para poder levar uma mensagenzinha na igreja, que faz jejum de 40 dias, esse homem aí espiritual, ele disse o seguinte, falou lá para a turma, ó, gente, se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês podem levantar e podem falar que eu não fico com raiva, não. Ou seja, ele admite que as pessoas questionem a sua mensagem, que examinem a sua mensagem. Então, nesse ponto, eu tenho que dar os parabéns ao Abraão Moreira. Abraão Moreira, que, olha, fantástico, gostei demais. Você mesmo admite e nos autorizou a questionarmos, a examinarmos a sua mensagem, e é o que nós estamos fazendo aqui. E aí, Roseli, você concorda comigo? Então, estamos autorizados a examinar as mensagens do Daniel Moreira? Tá vendo como é que é? Olha, lá na seita, você não pode questionar nada, não. Lá você tem que engolir tudo caladinho. Mas aqui comigo, não tem problema, você pode questionar. Eu aceito, a gente conversa, bate papo, né? Eu até conversei com aquela mulher lá, com aquela senhora, tá vendo? Eu, né, o diácono aqui é companheiro, né, tem que assistir escola bíblica, não pode ir para praia não, mas, né, mas é companheiro. Então, olha só, né, existem essas diferenças. Então, ele está sempre colocando duas situações, desde o início. A gente vê bem claro, agora no final mais ainda. São duas situações. A situação de Ló, que é assim, né, não pode questionar, né, não pode, né, não tem altar, não tem revelação, Deus não fala com ele, não sabe o que vai acontecer, mas com Abraão é amigo de Deus, Deus conversa com ele, é profeta, diácono é companheiro, né, então pode questionar a mensagem. Então tá vendo que ele vai construindo duas situações, aceita e como que é aqui comigo, com Abraão Moreira, Daniel Moreira, Abraão, né? Então, existem essas duas situações. Ele vai traçando, então, dois planos aqui, né? É isso aí, Roseli, muito obrigado por ter dedicado tanto tempo assim para nós fazermos esta avaliação, este exame, essas considerações sobre a aula do homem espiritual Abraão Moreira, conhecido também como Daniel Moreira. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, que Deus te abençoe, fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!